O que é o cristianismo? Algumas pessoas acham que é só sobre ser uma boa pessoa. Outras acham que é sobre seguir um conjunto de regras. E outras acreditam que é só uma tradição cultural. Mas nada disso é verdade. O cristianismo é sobre Jesus Cristo e tudo o que se deriva dele. A Bíblia é o livro sobre Jesus. Os preceitos do cristianismo são sobre ser como Jesus. Os rituais do cristianismo são sobre a união com Jesus. A igreja é o reino de Jesus aqui na terra. E o céu é a vida eterna com Jesus, que ele conquistou ao ressurgir dos mortos. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, o que também faz dele verdadeiramente Deus. Mas ele também nasceu de uma mãe humana, o que faz dele verdadeiramente humano, assim como todos nós. E porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, ele é o único que pode conectar a humanidade com Deus. Mas se ele é Filho de Deus, como ele pode também ser Deus? Isso acontece porque Deus é Pai, Filho e Espírito, um único ser, um único Deus, constituído de 3 pessoas diferentes. Isso é o que nós chamamos de Trindade, o que explica como Jesus consegue ser Deus e adorar a Deus ao mesmo tempo. E ele adorou a Deus porque todos os seres humanos foram feitos para adorar a Deus. E ele é apresentado a nós como ser humano ideal. Ele curou os doentes, expulsou demônios e ajudou os desamparados. Uma hora as pessoas notaram que ele era o Messias, ou Cristo, que significa o ungido, que foi predito pelos profetas, e que então ele estava iniciando o reino de Deus aqui na terra. Mas os líderes religiosos de sua época não gostavam de Jesus, porque ele ameaçava a autoridade e os ideais religiosos deles. Então eles decidiram matá-lo. Então, ele foi crucificado. E Jesus poderia ter impedido tudo isso, mas ele não o fez, porque ele mesmo disse que isso precisava acontecer. Mas por que Jesus teve que morrer? Bom, o mundo e todas as outras coisas que Deus criou agora estão cheias do mal. E nós merecemos isso, porque todos nós nos aliamos com o mal. Mas Jesus morreu como sacrifício para pagar pelo mal, para que nossos erros e faltas, o que chamamos de pecados, fossem perdoados, e para que possamos viver numa criação redimida, restaurada, para sempre. Então por que Jesus morreu? Ele fez isso para se sacrificar pelos outros seres humanos, até mesmo as pessoas que o odeiam. Mas no terceiro dia, Jesus ressurgiu dos mortos, triunfando sobre o pecado e o mal. E porque Jesus criou e sustenta todo o mundo, a sua ressurreição traz a restauração de toda a criação. Isso significa que todos os que estão em Cristo também serão ressuscitados e terão vida eterna. Pouco tempo depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu. E ele fez isso para subir ao seu trono, para governar o seu reino, porque ele deseja envolver o seu povo no trabalho de propagar o reino e redimir o mundo, como uma antecipação do que acontecerá quando ele voltar e concluir esse trabalho. Então, como as pessoas podem propagar o reino? Na festa de Pentecostes, logo após a sua ascensão, Jesus enviou o Espírito Santo ao seu povo para empoderá-lo, para eles construírem a igreja, que é o reino de Deus aqui na terra. Então, a todos os que têm fé em Jesus, o Espírito Santo os une a ele, através dos rituais da igreja. Então, ser um cristão é ser um cidadão do reino de Deus. Isso envolve ajudar os pobres, as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, resistir ao mal e propagar o evangelho. E nós fazemos isso na esperança de que, no fim dos tempos, como Jesus disse, o mal será destruído e todas as coisas boas serão restauradas. Então, para se tornar um cristão, primeiro você precisa crer no evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus, a sua encarnação, morte e ressurreição. Então você precisa participar da igreja, frequentando uma comunidade local de cristãos. E você também precisa ser batizado, se você nunca foi batizado antes, para então você se tornar um cidadão do reino de Deus. E se você quiser saber mais sobre Jesus, tem um livro inteiro que fala sobre ele, principalmente na segunda parte, que chamamos de Novo Testamento. Mas também ninguém diz que seria fácil, e você muito provavelmente vai sofrer por ser um cristão. Mas todos nós certamente podemos encontrar uma poderosa esperança eterna em Cristo, que é maior do que todas as coisas desse mundo.